Finalmente está instalado o impasse no ZEMAR. O Supremo Tribunal Administrativo admitiu a providência cautelar interposta pelos proprietários das parcelas privadas deste complexo turístico que está insolvente, mas não obriga para já a retirada dos 28 imigrantes que o Governo aí instalou de forma muito polémica na madrugada de quinta-feira. Neste momento, 6 destas pessoas já foram realojadas noutras habitações, mas há agora registro de outros imigrantes que desapareceram do concelho de Odmira. A gestão deste caso deixou o Ministro da Administração Interna debaixo de fogo cerrado. CDS, Iniciativa Liberal e Chega pedem a demissão imediata de Eduardo Cabrita. E até o Presidente da Junta de São Teotónio, eleito pelo PS, acusa Eduardo Cabrita de incompetência. A cerca sanitária a 2 freguesias do concelho de Odmira só veio pôr a nu um problema estrutural com mais de uma década, que se agravou sobretudo em 2017, graças a uma alteração legislativa à Lei da Imigração aprovada por PS, PCP e Bloco de Esquerda. Ao longo desta semana, o país viu a desumanidade em que vivem milhares de imigrantes em Odmira e ouviu relatos de como as máfias de tráfico de pessoas abordam empresários portugueses a quem propõem fortunas para colaborarem neste esquema criminoso. Só que este retrato era por demais conhecido há muitos anos e foi várias vezes denunciado até aqui no Sexta às 9. Na base deste drama humanitário está uma alteração à Lei de Estrangeiros feita em 2017 que transformou Portugal numa autêntica fábrica de legalização de imigrantes na Europa. Uma lei negociada entre PS, Bloco de Esquerda e PCP que mereceu a crítica imediata do CEF e levou à admissão da então Diretora Nacional do Serviço, que o Governo quer agora extinguir. Luísa Maia Gonçalves demitiu-se depois de ter recusado a exigência feita pela ex-ministra Constança Urbano de Sousa, que pretendia que ela contrariasse um parecer do CEF que garantia que a nova lei iria gerar o colapso do sistema de autorização de residência. O certo é que o sistema entrou mesmo em colapso. Em 2016, o CEF recebia 52 pedidos de legalização de imigrantes por dia. Ora, hoje, em plena pandemia, registra 313 todos os dias, ou seja, 13 por hora. Em 2017, o CEF atribuía diariamente, vejam, 14 títulos de residência. Em 2020, concedeu em média 110. Só que Odmira é apenas a ponta de um iceberg que está por todo o país, em várias casas, em várias empresas que servem de morada fictícia a milhares de imigrantes que usam Portugal como porta de entrada na Europa. Infelizmente, pode haver mais clandestinos do que pensávamos. So take a shower is here with that? Nessa realidade subterrânea é preciso apurar o que há de ilegal. The Portuguese company does not pay you directly. No. To whom do they pay? This Bangladesh honor. And it's from Bangladesh that you receive your salary. Yes. E se eventualmente há qualquer coisa mesmo de criminoso. Vivem em condições desumanas, a grande maioria em total escravidão, dependentes de máfias internacionais que usam Portugal como porta de entrada no espaço Schengen há mais de uma década. Em 2013, o Sexta às 9 interceptou uma rede dinamarquesa que usava o Algarve como plataforma para o tráfico de cidadãos do leste. We have to pay for the accommodation, we have to pay for the bus to take us to work, we have to pay for everything. Feita a denúncia à RTP e às autoridades portuguesas, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras resolve agir. I think the general idea is that we have to be here because if we don't come, they won't take us to Denmark. As pessoas quase que têm que pagar para vir trabalhar. Exploração laboral, claramente, sim. Em 2016, as redes de tráfico humano já eram cada vez mais visíveis em todo o sudoeste alentejano, em particular no concelho de Odmira, como revelámos na altura. How much did you pay to that agency? It's under 14,000 euro. That's two lots of money. Just to come to Portugal? Yeah. Are you legal right now in Portugal? Legal? No, until now not. Maybe after 6 months I'll be legal.
2016 até hoje, à vista de todos, as redes de exploração laboral e tráfico humano intensificaram o recrutamento. Pelo menos entre 2008 e 2016, foram mais de 1.500 as pessoas identificadas como vítimas de tráfico de seres humanos. Pediram para fazer as coisas mais malucas desta vida, porque como entrar no tráfico de pessoas, coisa que eu nunca aceitei. Um senhor de origem indiana veio propor a nós, em troca de um contrato, oferecia-nos 5.000 euros por cabeça. Essa pessoa não teria que vir trabalhar. Quanto mais viesse, mais eu recebia. Chegaram a oferecer 4.000 euros. Na internet multiplicam-se vídeos em várias línguas que explicam como é fácil obter um título de residência em Portugal. Na rua da Câmara Municipal de Odmira, uma casa arrendada à Santa Casa da Misericórdia Local tem 3 quartos. No máximo acho que é 30 a 32. Entre os trabalhadores, a RTP encontra ainda uma criança de 9 anos, há 2 meses em Portugal, sem ir à escola. Denunciámos veementemente em 2018 e desde essa altura até agora o Governo nada fez nada. O Governo não descobriu Odmira nesta semana. Não estamos com uma direita que confunde, faz rimar pandemia com hipocrisia. O Estado demitiu-se de agir perante aquilo que era uma grave violação de direitos humanos. Demitiu-se. O Governo demitiu-se, a Câmara demitiu-se, demitiram-se. Nós identificamos os culpados, o Governo e o Presidente da Câmara. O país andava distraído, sim senhora, que nós colocamos estas questões há imenso tempo, variadíssimas vezes, variadíssimas recomendações e nada foi feito. Os partidos agora discutem, mas o drama foi agravado pelas alterações à lei de imigração introduzidas pela Geringonça em junho de 2017. O Presidente da Câmara de Odmira apresentou queixa-crime em 2019. Neste momento, só no Ministério Público desta comarca há 12 inquéritos abertos por suspeitas de auxílio à imigração ilegal para efeitos de exploração laboral e tráfico de pessoas. Porque até 2016, 2017, não havia, quer dizer, via-se a população a crescer, mas a atividade estava a crescer, não havia uma evidência tão grande. Mas os fluxos começaram a ser desproporcionais e, portanto, aí foi, de facto, a evidência maior. Isso agravou-se a partir da alteração da lei. A quarta alteração à lei de imigração resultou de um texto negociado entre PS, Bloco de Esquerda e PCP, que fez de 2 artigos excepcionais a regra. Quem vota contra, podem sentar-se. Quem se abstém, na generalidade, foi aprovado com votos contra do PS e do CDS e votos a favor das restantes bancadas. Esta votação mudou o curso da história. Agora, para um imigrante obter uma autorização de residência em Portugal, já não precisa de um contrato de trabalho nem de um registro de contribuições. Basta que manifeste o interesse em trabalhar por cá, neste portal online do CEF, tenha uma promessa de contrato de trabalho e uma inscrição na Segurança Social e sem precisar de provar que está em Portugal. Para aproveitarem esta fragilidade da lei, há imigrantes que usam sistemas VPN para simularem que estão no país. Logo após estas alterações à lei, o CEF sentiu um aumento exponencial das manifestações de interesse de novos imigrantes. O número de pedidos aumentou drasticamente. Tenho ideia quantas manifestações de interesse diárias começaram a cair no sistema após esta alteração à lei? Através de vários canais, alguns deles controlados por redes criminosas, que passaram a fazer desse sistema e da legislação portuguesa o seu modelo de negócio. Diariamente começaram a existir centenas de pedidos. Não é aceitável considerar como válidas 400 inscrições no portal SAP. A então diretora nacional do CEF, Luísa Maia Gonçalves, subscreveu um parecer escrito por juristas do CEF que criticava as alterações à lei e avisava que este regime criava um efeito de chamada de forma descontrolada, diferente de toda a União Europeia. Foi demitida a diretora do Serviços Estrangeiros e Fronteiras. Luísa Maia Gonçalves terá sido demitida pela Ministra da Administração Interna. Uma demissão relacionada com o incumprimento dos objetivos da tutela.
O 6 às 9 sabe que na véspera da demissão da então diretora nacional do SEF, a ex-ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, exigiu que Luísa Maia Gonçalves fizesse declarações públicas a negar o efeito de chamada e o aumento exponencial dos pedidos de legalização de imigrantes. A ex-diretora nacional do SEF recusou e a demissão foi imediata. Os números estão à vista. Em 2016 foram registados no portal SAPA pouco mais de 13 mil pedidos de legalização. As alterações à lei só se tornaram efetivas no sistema no fim de 2017. De então para cá, os números dispararam para mais de 100 mil em 2019 e quase 20 mil só nos primeiros 3 meses deste ano, em plena pandemia. Ou seja, há uma média de 313 imigrantes que todos os dias manifestam interesse em trabalhar no nosso país. Estes números têm tradução imediata na concessão de novos títulos de residência ao abrigo dos artigos que deveriam ser exceção. O SEF admite que em 2017 atribuiu cerca de 3.400. No ano passado, mais de 28 mil títulos de residência. Ou seja, o SEF atribui uma média de 110 novos títulos de residência todos os dias. Está a dizer-me que Portugal se converteu, desde 2017, numa fábrica de legalização de imigrantes para a Europa. É um balcão de regularização de cidadãos estrangeiros que pretendem entrar no espaço europeu. Who brought you? Agent, they are in India, muito agent, too much agents, and we pay 16,000 euros. Encontra alguma similitude em algum país da Europa? O conhecimento desta situação por parte das redes criminosas leva a apontar as suas baterias ao nosso sistema de legalização. Este sistema, pela sua vulnerabilidade e pelo seu facilitismo, acaba por atrair todos quantos procurem a legalização no espaço europeu, porque sabem que aqui vão obter a sua residência de uma forma célere, sem um efetivo controle, porque é impossível a qualquer entidade, seja ela Serviços de Estrangeiros e Fronteiras ou outra, controlar um volume avassalador como este. Está a dizer-me, no fundo, que o sistema é impossível de fiscalizar. Sim, completamente impossível de fiscalizar. A legislação é incompleta neste sentido, porque permite, não sendo completa, permite que possam entrar pessoas com outras razões que não são as reais. E assim é mais difícil o escrutínio e o controlo. É uma questão de política e não uma questão de polícia. A política criou o problema que agora a Justiça tem de resolver. Além dos 12 inquéritos no Ministério Público de Odmira, o SEF tem ainda 32 inquéritos por suspeitas de tráfico de pessoas no Alentejo. 6 dizem respeito a casos no concelho de Odmira. Um envolve a empresa Alçade de Primavera. Foi criada em março de 2016. O responsável é o indiano Abu Salih Abdul Rahim. Hoje emprega cerca de 100 imigrantes. Muitos deles vivem nesta casa sem condições em Vila Nova de Mil Fontes. How many people live here? In this home? Yes, honestly, I don't have idea. There's so many. I think more than 20 people. Good condition, I think so. Yeah, good condition. Without shower, without hot water. Without hot water is a problem, but we will fix it soon. No mesmo centro comercial onde encontramos este intermediário de mão de obra imigrante, há mais de 20 empresas iguais com sócios de várias nacionalidades. Surgem em sociedades diferentes, mas têm o mesmo domicílio fiscal. Neste centro comercial são poucas as lojas portuguesas. Nos últimos 2 anos tornou-se numa espécie de fábrica de legalização de imigrantes. A esmagadora maioria do comércio é de estrangeiros. Só em 7 lojas foram registados 500 imigrantes. Há empresas destas que, depois de receberem das empresas para quem trabalharam e recebendo inclusivamente IVA por esses trabalhos, desaparecem e o Estado deixa de cobrar o IVA porque inclusivamente não consegue depois identificar quem são os responsáveis. José, chamemos-lhe assim, é morador em Vila Nova de Mil Fontes. Não quis dar a cara porque teme represálias das máfias internacionais, mas conta-nos que esta espécie de Torre de Babel surgiu em Mil Fontes, pouco depois da alteração à Lei de Imigração em 2017. Estavam lojas, umas estavam vazias, outras eram de portugueses, penso que agora que é quase tudo imigrantes. Quando é que isso aconteceu?
Isso eu penso que foi nos últimos 2 anos, mais nos últimos 2 anos. Contactámos 4 empresas, as únicas que tinham um número visível na porta da loja. 2 atenderam, mas só uma aceitou gravar o telefonema. Como é que criaram esta empresa? Houve aqui a ajuda de alguém português para vos ajudar a fazer esta démarche? Ajuda de solicitadora, de advogado, porque nós também já somos portugueses, adquirimos a nacionalidade, já estamos cá há 16 anos. E pronto, e surgiu essa ideia porque nós tínhamos também negócio na Bulgária e optámos para criar também o nosso negócio cá. E a senhora é da Bulgária, presumo? Sim. E diga-me uma coisa, que solicitador é que o ajudou nesse processo? Posso saber? Podem. Sim. Se não estou em erro, é solicitador aqui de Mil Fontes. Que é quem? É Ana Serralha. Ana Matos Serralha é a administradora deste centro comercial. Contactada, a solicitadora recusou confirmar este facto, alegando sigilo profissional. Acredito piamente, pela minha experiência, que se existe um conjunto de empresas criadas com vista a emitir um conjunto de contratos de trabalho, que obviamente têm um valor elevado no mercado paralelo, é difícil entender que esses profissionais especializados se dediquem somente ao procedimento de abertura de empresas. O 6-9 falou com vários inspectores e ex-inspectores do SEF. Nenhum aceitou gravar a entrevista, a não ser sob anonimato. Sentem-se incapazes de dar a volta ao sistema e bloqueados pelo governo no momento em que está em curso a extinção do serviço. Para todo o Alentejo, onde no pico da época da colheita estão cerca de 15 mil imigrantes, há apenas 11 inspectores. Não têm meios para combater aqueles que praticam crimes, aqueles que vivem destas pessoas, porque não deixam de ser pessoas que a certo momento perdem completamente o controle sobre a sua vida. Há muito que as legalizações diárias de imigrantes não têm suporte no mercado de trabalho português. Ainda assim, o ritmo de imigração tem tido respaldo no aumento de produções agrícolas. A produção de framboesa estava estimada em 2 mil toneladas em 2009 e em 2017 estamos em 19 mil toneladas, parece-me. A Associação de Horticultores, Fruticultores e Floricultores estima que na região do perímetro de rega do Mira haja cerca de 3 mil trabalhadores a viver em habitações precárias. Toda a gente aponta para que o plano de resiliência possa ter uma verba destinada à criação de condições para todos estes cenários de falta de habitação. Eu diria que nem todo o dinheiro que está previsto no plano de resiliência para este efeito, só destinado ao Odmira, o resolveria. Portanto, o Governo não pode também deixar de assumir aqui a sua responsabilidade. Telmo Rodrigues é filho de agricultores e dedica-se ao setor desde sempre. Atualmente tem 9 quintas entre Portugal e Espanha. Incomodado com a generalização feita sobre todos os agricultores que empregam imigrantes, convidou-nos a conhecermos as instalações que oferece aos seus trabalhadores. Temos alojamento para os trabalhadores em todas as quintas, pós que quiserem, portanto não é uma obrigação. Alguns trabalhadores vivem nas aldeias aqui na Longueira, Almograve e Cavaleiro. Portanto, isto são contentores que, portanto, têm 3 quartos, 2 casas de banho e uma despensa para as pessoas guardarem os pertences alimentares. Portanto, e tem esta sala grande, portanto, tem as bancadas, portanto, para cozinharem individualmente. Esses contentores oferecem condições de habitação muito superiores àquelas que as pessoas têm. Quando estão concentrados em sobrelotação de 10 por cada quarto. Na exploração de Telmo Rodrigues, a maioria dos trabalhadores veio da Tailândia e do Nepal, o que está em linha com as nacionalidades que estão mais presentes nas explorações agrícolas de Odmira. Em 2007, Telmo trabalhou com empresas de trabalho temporário, mas a experiência não correu bem e hoje recusa-se a usar intermediários. A mim parece-me estranho é que vá recebendo propostas, já recebi vários SMS, portanto, já e vários empresários também os receberam, de oferecerem mão de obra a 5,5 € a hora. Quer dizer, nós recusamos de imediato porque achamos que isso é desumano e acho que isso não se faz. Desde 2018, o SEF sinalizou 134 vítimas de trabalho laboral. O problema não é de hoje, esteve sempre debaixo dos olhos de todos. O silêncio cúmplice permitiu que se arrastasse no tempo. Tráfico humano de imigrantes em Portugal, um tema que o 6-9 vai naturalmente continuar a investigar. Foi o 6-9, boa noite.